Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma quinta chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Um tema muito importante para vocês hoje. Eu trouxe assim com exclusividade porque eu acho que faz parte de tudo que nós estamos ensinando e aprendendo, né? Então hoje a gente vai falar sobre mitocôndria. Um nome diferente, né? A mitocôndria é a parte vital do seu corpo, onde vai produzir a sua energia vital, tá bom? Então hoje a gente vai aprender a como melhorar essa mitocôndria para melhorar a nossa qualidade de vida. Fique atento, tem muita coisa interessante. Então, a mitocôndria, como eu já falei agora, é a fonte de energia vital. Então vai depender da sua mitocôndria a quantidade de energia disponível na sua vida. Então a gente vai aprender aqui hoje a envelhecer sem adoecer, que é o mais importante, tá? Então, uma pergunta que eu faço a todas vocês. Qual seria a sua idade se não soubesse quantos anos você tem? Quantos anos você daria a você mesmo se você não soubesse a sua idade? Isso é muito importante saber, né? Assim, existem duas idades, a biológica e a cronológica. A cronológica é aquela da sua carteirinha de identidade. Mas e a biológica? Essa é a mais importante, não a cronológica. Então, tem gente que tem 25 anos, mas tem uma idade biológica de 30, 35. Tem gente que tem 40, 45 e tem uma idade biológica de 20, 25. Então, o que vai determinar a longevidade da tua vida, quanto você vai viver e a qualidade da sua vida, vai ser a sua idade biológica, não a cronológica. Então, para que se preocupar com a sua idade? Se preocupe com a tua saúde, tá certo? Então, quantos anos você daria a você mesmo se você não soubesse a sua idade? Isso é muito importante para saber se você está se sentindo na tua idade, se você está mais jovem ou mais idoso. Tá? Qual é a especialidade da mitocôndria? Produção de energia. Então, a produção energética do seu corpo vai depender da sua mitocôndria, da sua vitalidade da mitocôndria. Então, ela é responsável tanto para produzir energia quanto para a regulação da morte celular. Então, quem vai determinar se a sua célula vai viver ou vai morrer é a mitocôndria. Se a sua mitocôndria está saudável, a sua célula vai viver muito mais tempo. Em contrapartida, se a sua mitocôndria não está saudável, ela vai fazer uma apoptose, uma morte celular, porque ela está doente. Então, quanto mais células morrendo, maior o envelhecimento. E quanto mais células saudáveis, melhor a sua juventude. Então, a mitocôndria é o relógio biológico do envelhecimento. Vai depender dela se você vai envelhecer ou não. Tá? Existem várias teorias do envelhecimento. Tem a teoria endócrina, tem a teoria do desgaste, tem a teoria do telômero, tem a teoria dos radicais livres e tem a teoria da mitocôndria. Todas são válidas. Tá? A parte da endocrinologia, né, a teoria endócrina é da parte hormonal, o declínio hormonal, que nós corrigimos. O do desgaste é o excesso de exercícios, né, o estresse, muitas coisas englobam a teoria do desgaste. Né? Do telômero é o encurtamento da telomerase do telômero, que dá a longevidade da sua célula. Tá? Dos radicais livres tem a ver também com os fatores de oxidação do seu organismo, proteína C reativa, ácido úrico, entre outros. Então, tudo faz parte das teorias do envelhecimento. E da mitocôndria é muito importante também. Agora, como é que você sabe se uma pessoa é ou não é saudável? Você tem ideia? Né? Por exemplo, energia é um biomarcador global da saúde. Diminuição dessa energia precede qualquer sintoma patológico. Então, se você começa a perder energia vital, vai anteceder depois uma patologia, uma doença, uma enfermidade. Tá? Então, ótima produção de energia celular, significando mais que simplesmente não estar doente. É exatamente isso. Ah, eu não estou doente, então significa que você está saudável? Não, nem sempre. Talvez sim, talvez não. Então não basta não estar doente para achar que você está saudável. Como está a disposição da tua energia durante o seu dia? Você desperta com qualidade de vida, você desperta com energia, ou você já começa o dia cansado? Ao longo do dia, você permanece saudável, cheio de energia, ou você é que nem uma bateria de um celular que vai descarregando e tem que recarregar no final do dia? Isso é mitocôndria. Tá? Isso a gente vai aprender também a melhorar a qualidade dessa mitocôndria. Então,
Função mitocondrial tem a ver com a eficiência da sua mitocôndria, tem a ver com a produção energética da célula, tem a ver com a eficiência oxidativa e o potencial oxidativo. Se o seu corpo tem capacidade de melhorar, de eliminar os radicais livres, de corrigir os ataques diários que nós temos por tanta coisa que a gente consome, que recebemos, e a gente vai aprender quais são os principais. A função mitocondrial é influenciada por qualquer evento biofísico, bioquímico, biológico e emocional no organismo. Então, o que vocês têm que aprender com isso? A parte biofísica, né? A parte bioquímica, biológica e emocional tem a ver não só com o alimento que você ingere, e sim com o nível de estresse, o seu pensamento, se você faz atividade física, né? Se você corrige as deficiências do organismo. Então é muito mais do que somente eu tenho um problema alimentação, vou corrigir minha alimentação. E o demais? Eu vou corrigir só minha parte emocional. E o restante? Tudo faz parte de um equilíbrio. Então você tem que corrigir tanto a parte biológica, bioquímica, biofísica e emocional. Esses 4 fazem parte de uma estrutura para melhorar a qualidade da sua mitocôndria, que é a sua fonte energética. O processo de envelhecimento está associado com a diminuição da eficiência mitocondrial. Então, se a sua mitocôndria está saudável, você não envelhece. Mas se sua mitocôndria não está saudável, o envelhecimento é acelerado. Tá? Então, o que faz você diminuir a sua produção energética e prejudicar a sua mitocôndria? São alguns sintomas clássicos. Sarcopenia é um. O que é sarcopenia? Já falamos sobre isso aqui. É a perda da massa muscular. Então, se você está perdendo massa muscular, isso é perda energética. Você está perdendo mitocôndria também. Alopecia, queda de cabelo, né? Cifose, a pessoa fica curvada. Anemia, falta de glóbulos vermelhos, falta de ferro. Osteoporose, perda de massa óssea, que pode, né, precede também a sarcopenia. E a cardiomegalia. Então, quando você tem um aumento da área cardíaca também, isso tem a ver com eficiência mitocondrial. Então, todos esses sintomas presentes na sua vida terão que ser corrigidos para você melhorar a sua saúde vital e da sua mitocôndria. Então, a produção de energia, há 2 formas de produzir energia. Tem a forma aeróbica e a forma anaeróbica, sem oxigênio. Uma é com oxigênio e a outra é sem oxigênio. Agora, o coeficiente de energia, energético, significa a habilidade do organismo de produzir energia aerobicamente, com oxigênio. Sendo que ele produz 19 vezes mais energia do que da forma anaeróbica sem oxigênio. Então, quanto mais oxigênio o seu corpo tiver, mais produção de energia. Quanto menos oxigênio, menor a carga energética. E aí a gente sempre associa a parte energética com o pH, acidez, alcalina. Lembra que a gente falava sobre hertz, voltagem? Quanto mais ácido, mais baixo o pH, menos energia. E quanto mais alcalino, mais alto o pH, mais energia. E tem a ver com a oxigenação das suas células. Tá bom? Então essa redução do coeficiente energético está relacionado com o envelhecimento, com o aumento de peso e com as doenças degenerativas em geral, qualquer doença. Então, se você tem doença, se você está aumentando peso ou você está envelhecendo, o seu nível de coeficiente energético está reduzindo drasticamente. Tá bom? Casa de força biológica, casa de câmbio, moeda energética. Então, o que eu quero dizer? Qual é a fonte energética que você vai dar para a sua mitocôndria? Será que a energia que você está dando para ela vai ser utilizada? Será que o tipo de alimento que você dá para a sua célula é o correto? Será que ela está conseguindo fazer aquilo ser convertido em energia? Ou o alimento que você está dando está oxidando ela, está inflamando ela? Então, isso é importante mudar hábitos alimentares também. A principal função da mitocôndria é a produção de energia, via respiração, oxigenação, aeróbica, com oxigênio, que transporta a cadeia, né, dos elétrons. Além da produção de ATP, há outras funções também da mitocôndria. Ela gera CO2, né? E também, via proteicas, ela também gera calor. Então, a temperatura do seu corpo e o ATP e o CO2
está determinando pela sua mitocôndria. Então a temperatura do corpo, que o ideal é 36,6, vai depender também não só da tireoide, mas também da mitocôndria, que ela ajuda a gerar calor, tá? Então ela produz energia, que é o ATP, ela produz a apoptose, que é a morte da célula programada. Quando a célula está envelhecida, ela programa a sua morte para não contaminar as células saudáveis. Ela produz endotermia, ela aumenta a temperatura do seu corpo, tá? E isso vai depender do quê? Do alimento que você ingere, mas do oxigênio que você respira. Então, se você tiver uma boa oxigenação, uma boa respiração e uma boa alimentação, você vai ter muito mais energia e calor no seu corpo, adequado, não é excesso de calor, tá? E quais os requerimentos básicos da vida? O alimento que ingerimos e o ar que respiramos. Qual a qualidade do seu ar e qual a qualidade do seu alimento. Isso vai determinar a qualidade da sua energia através da sua mitocôndria. Tá? Só se adquire câncer, isso é muito importante, quem tem disfunção mitocondrial. Isso é um estudo já de muitas décadas que já está relacionado, que o câncer está muito relacionado a uma deficiência da sua mitocôndria. Tá? Então, se você tem uma mitocôndria saudável, dificilmente você tem câncer. Agora, se você tem uma mitocôndria que não está saudável, pode ser que precede uma célula cancerígena. Tá? E agora, a célula que do mitocôndria é capaz de produzir fermentação. Então, vamos ler de novo aqui. Ó. Só se adquire câncer quem tem disfunção mitocondrial e é capaz de produzir fermentação. Então, o que é fermentação? É a produção dessa fermentação num ambiente anaeróbico. Se você tem boa oxigenação, você não tem fermentação. Agora, a falta de oxigênio vai produzir essa fermentação. Tá bom? Inflamação crônica lesa também a mitocôndria. Então, como que você vai saber se você tem uma inflamação crônica? Medir sua proteína C reativa no sangue. Se você tem uma proteína C reativa elevada, você tem um marcador de inflamação crônica no seu organismo. Isso não é legal. Tem que baixar essa proteína C reativa. Tem dois marcadores, o ultrassensível e o normal. O ultrassensível mais específico, ok? Então, o tratamento atual do câncer leva a uma toxicidade também financeira. É um gasto também até na parte financeira. Mitocôndrias e diabetes. Então, pacientes que têm diabetes têm também uma deficiência da mitocôndria, porque o açúcar, a glicose, quando entra na célula, ela acidifica a sua célula, matando a sua célula, causando uma mitocondriopatia, tá? Fadigas, fibromialgia, tudo isso indica deficiência da sua mitocôndria, tá? As células tumorais, as células que vivem da fermentação, né, oxigênio para a célula, é como o sol para o vampiro. Então, se você tem uma célula que está produzindo uma fermentação, se você der oxigênio a ela, você vai eliminar essa célula de fermentação, corrigindo aquele ambiente tóxico. É que nem a gente fala assim, é que nem dar sol para o vampiro, não é mesmo? Então, também as doenças cardiovasculares, angina, hipertensão, que está relacionado com ácido úrico, outro marcador de inflamação. Tá? A insuficiência cardíaca, congestiva, isquemia, disfunção, né, arritmia cardíaca, tudo isso são marcadores de deficiência mitocondrial. Temos que se corrige todos eles, não com medicamento. Tá? O estresse crônico, isso é muito importante. A gente vive num mundo estressante, né? O dia é cada dia mais complicado para todos nós. Então, esse estresse crônico, tá, leva a uma respiração superficial e enrijecimento das artérias, uma hipoxia, causando uma doença neurodegenerativa. Então, a falta de ter uma boa expansão torácica para respirar corretamente, né, leva também a essa lesão da mitocôndria. Então, a queima de oxidação da glicose gera mais resíduo do que a da gordura. Então, o que eu quero que vocês aprendam? Consumo excessivo de carboidrato aumenta a fermentação e aumenta a lesão na mitocôndria. Então, uma dieta com baixa ingesta de carboidrato é a mais saudável e a mais indicada para você não lesar a sua mitocôndria. Então, reduza carboidrato. Muito importante isso. Normalmente, se você consome carboidrato no café, no almoço, na janta, nos intervalos, retire o máximo que você puder os carboidratos da sua vida, que você vai melhorar a sua energia vital. Tá? Outra coisa, privação do sono leva a uma diminuição do metabolismo,
de gorduras e da produção total de energia. Então, se você não dorme bem à noite, tem insônia, você com certeza vai ter um risco maior de aumentar seu peso, vai aumentar também o risco de diminuir a sua mitocôndria e causar um envelhecimento precoce. Então, aumente a qualidade, melhore a qualidade do seu sono para melhorar também a sua qualidade da sua mitocôndria, que é a sua energia vital. Existe uma única doença crônica, que seria a perda da deficiência oxidativa. E só existe um tratamento único para essa perda da deficiência oxidativa. Otimização da deficiência oxidativa, da eficiência oxidativa, na verdade. Então, se você melhorar a oxigenação do seu corpo, você vai melhorar quase que todos os sintomas relacionados a essas alterações que acabamos de falar. Então, saúde vai determinar se você está saudável ou não, de qual alimento que você vai ingerir, qual suplementação de vitaminas e minerais você tem que repor, porque por mais completo que seja a sua dieta alimentar, suponhamos que você consuma somente alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, variados, proteínas, carboidratos, fibras, cores variadas, perfeito, continue assim. Mas se você não fizer uma suplementação de vitaminas e minerais, você ainda é desnutrido, é insuficiente o alimento que chega no seu prato em minerais e vitaminas. Então, se faz necessário hoje repor, suplementar vitaminas e minerais. Também terapias oxidativas. Qual o principal deles? Exercício físico. Então, faça atividades físicas, mesmo que seja uma caminhada, uma corrida, bicicleta, natação, jogar bola, mas pratique com frequência, não somente uma vez por semana, no mínimo 3 vezes por semana. Ideal seria diariamente, tá? Nada intenso, pode ser algo leve, mas faça, não deixe de fazer. E o estresse também é outro grande problema que elimina a sua saúde, tá? Ela consome a tua saúde. Fácil falar, difícil fazer, mas mantenha o equilíbrio. Pensamento positivo, o máximo que você puder. E se não estiver controlando, corrija, mas não deixe o estresse tomar conta da sua vida. Ele vai consumir a tua energia vital, ok? Como aumentar a produção energética de uma pessoa para a de uma mais jovem? Eu tenho energia, mas eu quero ficar mais jovem, eu quero melhorar a minha fonte energética. Como a gente vai fazer isso? É possível. Então, as causas do processo de anaeróbico, por exemplo. Primeiro, antes de você querer aumentar a produção de energia, você tem que evitar o que causa a baixa energética. Então, a deficiência nutricional, como a gente falou, redução das proteínas, as pessoas normalmente veganas, ou então vegetarianas, que não consomem proteína animal, devem consumir mais proteínas vegetais, não deixe de consumir, ok? Excesso de carboidratos, deficiência de vitamina D, tudo isso também está relacionado com estresse oxidativo e uma perda energética. Desidratação, as pessoas não tomam água corretamente. Deficiência hormonal, chega um declínio hormonal, uma fase da vida que você é necessário repor os seus hormônios, tá? Mas repor hormônio não é para qualquer um e não é a qualquer momento. Tem que fazer os exames e ver se realmente é necessário. Respiração inadequada, então as pessoas que não fazem exercícios, ficam sedentárias, não têm uma boa respiração. E privação do sono. Trabalham de madrugada, ou então dormem poucas horas ao dia. O ideal são 8 horas de sono ao dia. Tem gente que dorme 4, 5 horas. Isso é muito pouco. E isso vai causar, a longo prazo, deficiência da sua mitocôndria e causando um envelhecimento precoce, tá? Então, primeiro, antes de suplementar qualquer coisa que melhore a sua mitocôndria, corrija o que causa a deficiência da mitocôndria. Não adianta ter as duas coisas. Primeiro, corrige, elimine as causas do que te levou ao problema, antes de corrigir esse problema. Então, para a chegada adequada de oxigênio à mitocôndria, respiração adequada, pulmões funcionais, hemoglobina adequada, evitar anemia, corrigir a anemia se tem, e uma boa função cardíaca, as artérias flexíveis. Então, não consuma sal refinado. O sal tem que ser integral, não consuma glutamato monossódio, não consuma alimentos trans esterificados, gorduras trans esterificadas, óleo de soja, milho, girassol, canola, margarina, tudo isso leva ao estresse oxidativo, ok? Então a energia corporal, 60%, manutenção da temperatura
40%. Então, essa é a relação e a fisiologia da sua mitocôndria. Então, a energia do seu corpo vai 60% para manter a energia vital e 40% para a sua temperatura corporal. Ok? Diminuição da produção de ATP. Quais as pessoas têm uma energia, uma produção de energia reduzida? Aquelas pessoas que não fazem exercício físico, aquelas pessoas que têm deficiência hormonal, entrando numa climatério, perimenopausa, né, a andropausa no homem, ou qualquer outra idade, se você descobre nos exames do laboratório que você tem uma perda hormonal. Tá? Tireoide também faz parte disso. Síndrome da fadiga adrenal, as pessoas que vivem de estresse crônico ao longo de meses, anos, com certeza a sua adrenal está fadigada, está exausta, tem que corrigir a sua adrenal. Gorduras trans, as gorduras transesterificadas, eu acabei de falar, óleos vegetais transesterificados, soja, milho, girassol, canola, não se faz uso desses alimentos. Não esqueça isso, muito importante. Deficiência de carnitina, coenzima Q10 e vitaminas, tá? Vitaminas B12, B6, B9, B3, B5, B7, todo o complexo vitamínico B é muito importante. Minerais, cromo, magnésio, zinco, selênio, tudo faz parte para ter um equilíbrio da sua mitocôndria, tá? Agora, já que eu falei da carnitina, eu vou explicar o que é essa carnitina. É um aminoácido encontrado somente na proteína animal. Então, os pacientes, as pessoas que são veganas, têm que consumir essa carnitina, porque não há em produtos de proteína vegetal. Tá? E a carnitina, né, transporta os ácidos graxos para o interior da mitocôndria, e a deficiência dela causa fadiga, ganho de peso e aumento dos triglicerídeos. Então, o consumo de carnitina vai melhorar todos esses sintomas e esses fatores. E uma das funções principais da L-carnitina é promover o detox de ácido lático, tá? Que é aquele acúmulo nos tecidos. Vai fazer um exercício, de repente no dia seguinte está todo inflamado, não consegue se mexer. Primeiro dia de academia, no dia seguinte não consegue sair da cama de tanta dor no corpo. Esse é ácido lático. Se você consumir a carnitina, vai ser reduzido esse estresse nos seus músculos, tá? Ácido úrico elevado também é um biomarcador para o metabolismo disfuncional de ATP. Se o seu ácido úrico está elevado, você bloqueia o seu óxido nítrico, que é o vasodilatador. Então já é um marcador de oxidação. Você está envelhecendo. O ácido úrico enferruja, oxida. Tá? E qual é a principal causa de ácido úrico elevado? Frutose. É o açúcar da fruta. Não a fruta, mas sim o açúcar dela, que está presente nos sucos naturais de frutas e os refrigerantes. Porque os refrigerantes são adoçados, eles usam a frutose, que é o xarope de milho, que é mais barato que a sacarose. Tá? E os pães industrializados também, eles não usam açúcar, eles usam frutose, que é mais barato para a indústria. Tá? Então, outra coisa que vai ajudar muito é a coenzima Q10. Eu uso muito com meus pacientes, tá? Ela melhora para a parte da insuficiência cardíaca, para a hipertensão, arritmia cardíaca, angina, cérebros, músculos, coração. A coenzima Q10 é extraordinária, é uma suplementação muito boa. Agora, existem algumas coisas importantes para você fazer uma ressuscitação da sua mitocôndria. Você lembre-se, não adianta suplementar se você não corrigir a causa que levou a essa fadiga. Primeiro elimine os causadores do problema para depois iniciar a suplementação. Mas existem coisas importantes que vocês deveriam saber. Coenzima Q10 é uma, vitamina B12 como metilcobalamina e não como cianocobalamina, tá? Vitamina D, doses adequadas, não doses baixas, tem que ser doses elevadas, tá? N-acetilcisteína, né? Muito importante, ácido alfa-lipoico, tá? Tem também todas as vitaminas B6, B7, B9, zinco, selênio, tá? Vitamina E também é muito importante, é um antioxidante, magnésio, D-ribose, tem muitas coisas interessantes. Eu não vou passar aqui uma fórmula porque cada um é um ser único individualizado. Então cada um necessita de uma concentração de vitamina de acordo com quanto o organismo está necessitando. Mas o que a gente aprendeu hoje? Mitocôndria é a fonte energética da sua vida. E a tua saúde vai depender da qualidade da sua mitocôndria. Lembre-se, existem duas idades, a biológica e a cronológica. A cronológica é da sua carteirinha de identidade. Ela não vale. O que vale é a sua biológica. Se você fizer uma pergunta a você mesmo no espelho, quantos anos você daria a você mesmo?
Você está saudável? Você está com energia vital? Ou você se sente mais velho do que você aparenta? Pense nisso. Corrija os efeitos do envelhecimento precoce e potencialize a qualidade para rejuvenescimento. Tudo é possível. Mas comece, não deixe para depois. Ok? Essa semana a gente termina. Semana que vem tem um tema interessante que eu ainda não sei qual, mas eu vou trazer especial para vocês. Fiquem livres de fazer perguntas. Estou aqui para responder todas elas. Uma excelente semana e até a próxima.